Olá, amigos e seguidores deste canal de estudo, sejam todos bem-vindos e bora lá para mais um estudo. Eu sempre digo no início do vídeo, bora lá pegar a Bíblia, que nós vamos estudar, estudo bíblico, e hoje é um assunto, digamos assim, é meio atípico diante daquilo que normalmente eu trago, mas eu achei importante nós fazermos um estudo, porque o conhecimento nunca é demais. Inclusive, lá no livro de Oséias, no profeta Oséias, nos fala, lá em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O estudo hoje é sobre Samhain. Vocês sabem o que é isso? Bem, eu pesquisei em vários sites, documentários, vi vários lugares na internet, porque me interessou, despertei, para estudar isso, e gostaria de dividir o meu conhecimento que eu adquiri nesse estudo, passar para vocês também. Samhain significa em celta e irlandês fim do verão. Para os celtas, que é um povo pagão, politeísta, lá em meados do século IX, o Samhain era um dos mais importantes festivais do calendário do ano. Era uma celebração que iniciava ao anoitecer do dia 31 de outubro e durava 3 dias. O Samhain marcava a transição entre a metade mais iluminada da primavera e do verão para a metade mais escura do ano, que é o outono e o inverno. E era celebrada entre todas as comunidades celtas da Europa, incluindo Irlanda, País de Gales e a Escócia. Bem, isso tudo eu consegui na internet, tá, queridos? Pode conferir no Dr. Google, que tá tudo isso lá. A relação entre Samhain e o Halloween. O Samhain também é considerado a celebração que deu origem ao Halloween. Isso porque era uma época de intensidade sobrenatural, como relatam os historiadores, como o irlandês do século XVII, chamado Geoffrey Keating. Nele, Geoffrey conta que os celtas da época acreditavam que a força da escuridão estava presente e por isso construíram uma grande fogueira na esperança de agradar aos deuses druidas e ajudar no processo regenerativo da agricultura. Os druidas, antigos sacerdotes celtas, fariam uma nova fogueira na qual ossos de animais sacrificados seriam jogados e a conexão entre os mundos dos vivos e o mundo dos mortos seria equilibrada. Essa é uma tradição que foi se modificando com o tempo, mas muito de seus elementos entram na ideia atual do Halloween. Acreditava-se que durante o Samhain, as almas dos mortos voltavam para essas casas, para as suas casas, então as pessoas se vestiam com fantasias, com máscaras e acendiam fogueiras para afastar os espíritos maus. Afinal, a fogueira faz conexão com o mundo dos vivos e dos mortos ou afasta os espíritos dos maus? Porque uma hora eles acreditam que faz conexão, tá? Comunhão ali, é conexão. A outra hora afasta os espíritos maus. Estão vendo, meus queridos, como a falta de coerência há a operação do espírito de engano e mentira. E nós sabemos muito bem quem é o pai da mentira, não é mesmo? 31 de outubro de 1517. É uma guerra, é uma batalha entre luz e trevas. Vocês sabem o que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517? Queridos, são dois acontecimentos que aconteceram essa comemoração
dos celtas. E nesse dia 31 de outubro de 1517, aproximadamente as duas foram o mesmo, assim, opostos, né? Luz e trevas. No dia 31 de outubro de 1517, houve a Reforma Protestante. É conhecido como Dia da Reforma Protestante, pois nessa data que o monge agostiniano, chamado Martinho Lutero, fixou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, nós podemos dizer assim, mera coincidência? Mera coincidência? Nesse mesmo período, luz e trevas, a verdade sendo exposta e a mentira também sendo exposta. Martinho Lutero, ele colocou ali, naquelas 95 teses, uma proposta de reforma na doutrina católica da época. Houveram ali críticas a certas práticas da Igreja Católica da época, como a venda de indulgências, heresias e etc., a defesa da ideia de que a salvação é obtida através da fé em Jesus, em Yeshua, e vale a pena vocês conhecerem mais sobre este dia. Pesquise na internet sobre o dia 31 de outubro de 1517, sobre a reforma religiosa de Martinho Lutero. É muito bom a gente saber, tá? As fogueiras dessa festa pagã que nós estamos vendo, muito importantes na queima do joio no Samaim, que deu origem à festa lá na frente, Halloween, começaram a simbolizar as almas cristãs no pós-vida. Olha que coisa séria. As fogueiras, muito importante na queima do joio de Samaim, que era a festa celta, começaram a simbolizar almas cristãs no pós-vida. Além disso, era comum ler o futuro durante o Halloween. A festa tem muita relação com seres assustadores, como monstros, vampiros, zumbis, bruxas más, e teve origem na cultura britânica. Os principais elementos do Dia das Bruxas: bruxas, zumbis, fantasmas, caveiras, monstros, vampiros, vassouras, abóboras. No Brasil, o Dia das Bruxas é muito recente. É muito recente. Eu, por exemplo, na minha juventude, lá no início da minha juventude, eu não conhecia isso, nunca ouvi falar nisso. Eu comecei a ouvir falar nisso depois, lá nos meus 20 e poucos, 30 anos. O Dia das Bruxas, no Brasil, eles acrescentaram, vamos acrescentar alguma coisa boa para chamar a atenção das pessoas e as pessoas fazerem, né, comércio. Acrescentaram doces, travessuras. Ah, é divertido. É tão bonitinho vestir nossas crianças de bruxinha do bem, né? É tudo sem maldade. Tem gente que fala até que a maldade está na cabeça de quem vê maldade, não é mesmo? Vocês já ouviram isso? Eu já. Não é mesmo? Queridos, sejamos coerentes. A palavra de Deus, as leis de Deus são imutáveis. Em Êxodo 22, 18 e 20, leiam. Sempre que eu cito aqui os textos, eu peço para vocês lerem o capítulo todo, para vocês conhecerem a palavra do Senhor. Nós precisamos ler e conhecer a palavra de Deus. Êxodo 22, 18 e 20. A feiticeira, bruxa, feiticeira, não deixarás viver. O que sacrificar aos deuses, ídolos, e não só ao Senhor, será morto. Isso é mandamento do Senhor, o Senhor Deus, Deus de Israel, nosso Deus. Lá no livro de Gênesis 2, capítulo 16 a 25, após o Senhor Deus ter criado o homem para honra, glória e louvor do seu santo nome, ele estava ali no jardim, colocou Adão e colocou Eva ali no jardim do Éden, um lugar lindo, perfeito, maravilhoso, onde só tinha vida, onde só tinha o bem, onde tinha tudo do bom e do melhor para eles, onde eles tinham a vida eterna, onde eles se alimentavam da árvore da vida. Pois bem, e o Senhor ordenou o Senhor Deus ao homem, que era Adão, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Prestem atenção nos verbos
dela não comerás. Quer dizer, dela não comerás tu, Adão. No dia em que dela comeres, no dia que dela tu comeres, certamente morrerás. Era com Adão que o Eterno Pai estava falando nesta hora. Ele deu uma ordem para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que o dia que ele comesse desta árvore, certamente ele morreria. E lá no livro de 1 Coríntios 15, 21, 22, a palavra do Senhor nos fala o seguinte: porque assim como a morte veio por um homem, que é Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que é Yeshua, a Mashiach, Jesus, o Messias. Porque assim todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Creia e obedeça a palavra do Senhor. Em Gênesis 3, 1, 24, leia tudo. A serpente disse à mulher, Eva, a serpente falou para Eva: é assim que Deus disse? Olha só, colocou em dúvida a palavra de Deus, o que Deus tinha dito. E Eva disse à serpente: do fruto das árvores. Eva já fez um acréscimo aí, porque o Senhor falou que da árvore do conhecimento do bem e do mal não podia comer. Ela já colocou: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Já acrescentou também isso, nem neles tocareis, para que não morrais. Deturpou tudo. Então disse a serpente: certamente não morrereis. No dia em que dela comerdes, vocês comerem, no dia que dela comerdes, você e seu esposo, Adão, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher, Eva, que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou o fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Ué, a serpente não tinha dito que se eles comessem da árvore da ciência do bem e do mal, os olhos se abririam e seriam como Deus, eles seriam como Deus, sabedores do bem e do mal? Não foi isso que a serpente disse? E foi isso que aconteceu, amadas, amadinhas? Eles ficaram iguais a Deus? Não, 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 não. Eles foram enganados. Perderam a salvação. Passaram o reino deste mundo para o inimigo. Não puderam mais comer da árvore da vida que os alimentava, curava e dava vida eterna. Vieram as dores, enfermidades, tribulações, perseguições, choro, pranto, aflições, guerras, destruições, calamidades, tragédias. Tudo isso e mais um pouco. Triste, né? Estou entendendo a operação do inimigo, que é mentiroso, destruidor, enganador, desde o Éden, desde o Bereshit, até os dias atuais. Principalmente nos dias atuais, que ele sabe que Yeshua voltará para instaurar o reino dele, o reino eterno dele. Esse sim que é o reino que nós estamos aguardando. Ele não está interessado em te ver bem. Para de achar que ele gosta de você, que ele quer o melhor para você. Ele só quer te destruir, destruir a sua fé. Ele quer pôr dúvida em seu coração, destruir a sua fé no Senhor e nas suas promessas. Gravem isso. Ele sabe que você é precioso para Deus. Ele sabe que Jesus te ama, que Deus te ama, que entregou seu Filho unigênito, Yeshua Mashiach, Jesus o Messias, para te salvar e te dar a vida eterna com Ele. Ele usa dessas artimanhas para te separar de Deus e te escravizar. Desde o Gan Eden, desde o Jardim do Éden. Pois o pecado, a idolatria, a desobediência à palavra de Deus nos separa dele.
a doença, a alegria, a tristeza, o desemprego, a nossa prova, nossas vitórias, nossas lutas, a altura, a profundidade, nosso passado, nada disso pode nos separar de Deus. Mas tem uma coisa que nos separa de Deus: o pecado, a nossa desobediência à palavra de Deus. Isso nos separa de Deus. Lá em Isaías 59:2 nos diz o seguinte: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que vos não ouça, e nos levam à morte espiritual. Façamos como José, Yosef, no Egito. Fuja do pecado. Se necessário, sai correndo mesmo. Antes, ame ao Senhor e honre a sua palavra. Teremos de prestar conta de tudo ao Senhor. Ele nos julgará. A palavra do Senhor fala que todo joelho se dobrará e confessará que Yeshua, que Jesus é o Mashiach, ele é o Senhor. E não adianta tentar dizer: ah, eu não sabia, nunca ninguém me ensinou, nunca ninguém me falou isso. Sejamos coerentes. Não banalize a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é eterna e imutável. Lá no livro de Salmos 119:89, queridos, leiam tudo. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Lá em Malaquias 3:6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, Israel, não sois consumidos. Lá em Efésios 5:11-17. E não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizer, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo revela, tudo manifesta. E Cristo te esclarecerá, remindo o tempo todo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Lá no primeiro livro de Coríntios, primeira carta aos Coríntios 10:14-21. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Verso 20. Antes digo que as coisas que os gentios, que os ímpios sacrificam aos demônios, e não são a Deus, e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa do inimigo. Tá vendo como é sério isso? Em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo. Nós não devemos conformar com este mundo, meus queridos. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Sejamos coerentes. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa do inimigo. Façamos boas escolhas. Escolha a bênção, escolha a vida, escolha a luz, escolha ser fiel e temer ao Senhor. Yeshua Mashiach, Jesus o Messias, lá na carta 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o vosso corpo, que o seu corpo, meu corpo, nosso corpo, é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprados por um bom preço, um alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não banalize a palavra de Deus. Seja coerente. Se você é cristão ou temente ao Eterno, reflita nesse estudo. Zele pela vida dos seus filhos, principalmente criancinhas inocentes, que não fazem noção dos espíritos malignos que permeiam nessa festa maligna, que em breve estarão comemorando aí, nos objetos usados, nas zombarias que é feita. Se você se diz cristão, mais ainda teme a palavra de Deus, que é imutável. Para sempre a palavra de Deus permanece no céu. O Senhor é santo, santo, santo. O Senhor é
3 vezes santos. Não há comunhão entre luz e trevas. Ninguém pode nos obrigar a participar desta festa infeliz. Diga não nas escolas, onde for. Ninguém pode obrigar nossos filhos, quem quer que seja, a pactuar com essa opressão das trevas. E explique aos seus filhos o significado desta festa pagã. Ore com os seus filhos, ore pelos seus filhos, lute por eles. Não permita que sejam escravos do inimigo. Eles são bênçãos do Eterno Pai para vocês, para nós. Pare de dar ouvidos a espírito enganador que quer destruir você, a sua família, seus filhos. Não tem nada de brincadeira inocente por trás desta festa das trevas. Ser participante dessa festa só trará aquilo que o dono dessa festa tem para dar. Ele só veio para matar, roubar e destruir. Seja coerente. João 8,44. Vós tendes por pai o diabo. Isso Jesus falando, tá? E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o Bereshit, desde lá do Éden, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Isso Yeshua, Jesus falando, João 14,6. Eu, Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 5,39. Examinais as sagradas escrituras, porque vós cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Marcos 12,24. E Yeshua, respondendo, disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Adonai, nem o poder de Deus? Lá em Mateus 22,29 tem o mesmo texto. Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Salmo 73,25. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Queridos, quem tem que prevalecer contra as portas do inferno é a igreja, somos nós cristãos, nós servos do Senhor, aqueles que creem no Deus vivo, no Deus único Deus. Salmos 72, 11 e 19, porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecerá do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Está falando do sangue de Jesus por nós. Salmo 119, 11. Escondi, guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Queridos, guardem a palavra do Senhor em seus corações. Cuidado com a artimanha do enganador, do destruidor de nossas almas. Ele só quer matar, roubar e destruir. O Senhor Jesus veio para nos dar vida e a vida eterna. Se nós temermos e guardarmos a tua santa palavra, nós seremos honrados pelo Senhor, porque Ele nos prometeu e as promessas dele são fiéis e vão se cumprir. Ao que vencer, voltará, dar-te-ei de comer da árvore da vida. Nós vamos voltar a nos alimentar da árvore da vida e viver eternamente com o Senhor. Estudem a palavra do Senhor. Cuidado com aquilo que banaliza. Ah, não tem problema não, todo mundo faz. Todo mundo usa, todo mundo vai. Ah, é bonitinho, é tão engraçadinho. Cuidado, seja coerente. Nós somos cristãos, nós somos filhos da luz. Nós amamos a palavra do Senhor, do Eterno Pai. Guarde a palavra do Senhor, lute por ela, ore pelos seus filhos, para que todo esse espírito das trevas saia e não incida em cima da sua família, dos seus filhos. Lute pela sua família. Que o Senhor abençoe a todos nós e nos livre da operação de mentira, do engano que está por detrás dessas festas. Tradição, cultura. Cuidado, medite, faça boas escolhas. O Senhor tem bênção para nós.
É Ele que nos ama, é Ele que nos guarda, é Ele que vela pelas nossas almas, pelas nossas vidas, desde que nós abramos o coração para Ele. Ame o Senhor de todo o seu coração e medite dia e noite, toda hora, sempre que puder, cantando, andando, onde você estiver, medite na palavra do Senhor, tenha sempre a palavra do Senhor guardada em seu coração, porque Ele te ama, Ele tem o melhor para você, Ele quer te salvar e te livrar disso tudo. Seja coerente, faça boas escolhas, escolha a bênção, escolha a vida eterna, escolha Jesus. Amém, queridos? A paz do Senhor. Até o próximo estudo.